Olá, seja bem-vindo ao nosso Papo de Consultório. Eu sou a doutora Cláudia Terzian, pediatra, especialista em neurociência na educação e em medicina do estilo de vida. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que está causando muita polêmica e muito barulho nestes dias atuais, que é sobre o impacto das telas para a infância e adolescência. E principalmente neste contexto aí, né, da proibição do uso de celulares nas escolas. Para esse bate-papo, eu convidei aqui a minha amiga, a professora Adriessa Santos, e o currículo dela é tão extenso e enriquecedor que eu vou passar a bola para ela mesmo se apresentar e já ficando aí íntima de vocês que estão nos ouvindo, ok? Dri, papo com você. Paulo, é um prazer estar aqui com você, um projeto tão bacana, e eu acho que a ideia é essa, né? Como que a gente pode conversar, papear sobre, e as pessoas que estão aqui nos acompanhando terem reflexões, insights também a partir dessa nossa conversa. Então, acho que falar um pouquinho da minha formação, eu começo lá na biologia, queria ser tudo, menos professora naquela época, então tinha outros objetivos aí de atuação, mas a docência se apresentou para mim como uma primeira oportunidade, inclusive, de ingressar aí no mercado de trabalho. E aí, enfim, me tornei professora, logo em seguida iniciei o meu mestrado em ciências, com ênfase em neurociência, não na educação. Naquela época já se existia um pouco dessa conversa, mas não era tão forte como a gente vê esses insights, esses diálogos agora. Enfim, fiz o mestrado e aí, simultaneamente a esse processo, eu também já atuava na escola, comecei a fazer foi muito desafiador, porque acho que a nossa conversa ela tem um pouquinho sobre isso também, dos desafios da escola e da importância dessas parcerias com família, com profissionais externos. Então, entendendo um pouco dessas demandas, eu fui aí me especializar em alguns cursos relacionados à educação, MBA em gestão escolar, educação de fato, metodologias ativas, mais recentemente inclusão. Fiz pedagogia posteriormente e atualmente estou no doutorado. E aí trazendo essa formação para minha atuação profissional, embora hoje atue na formação de professores, mais precisamente, coordeno uma pós-graduação, gosto de me identificar como professora. Então, atuei em praticamente todos os segmentos de ensino, como professora e coordenadora. Então, esse papo vai ser muito bacana até para a gente conseguir aí ver as frentes de quando a gente fala desses desafios, né? O ambiente da escola, quais são os desafios de fato que a gente tem, mas também as possibilidades quando a gente vislumbra aí uma temática como a que a gente vem trazer hoje. Já deu para ver aqui, né, a bagagem que a Adri tem e a humildade também e principalmente o reconhecimento do papel dela enquanto professora, enquanto educadora, porque é onde ela faz a maior transformação. Então é muito legal e eu já queria colocar isso aqui para vocês, já dando esse feedback para a Adri, que nesse papo dela já se colocar, olha, mas de tudo isso aqui que eu faço, o que eu gosto de me apresentar como professora, é na transformação que o professor faz e o quanto que é por isso que eu a convidei aqui para ver se a gente, nesse assunto, consegue transformar os nossos conceitos e construir aí aquilo que for de melhor para o uso da tecnologia para as próximas gerações e para nós também. Bom, sendo assim, eu queria começar aqui já com uma pergunta para a Dri. Dri, você podia explicar para a gente como o uso excessivo das telas impacta no desenvolvimento cerebral, né, do sistema nervoso central, enfim. Qual o impacto, o que a ciência já traz aí de conhecimento real para a gente, o que é mito ou o que é que a gente já pode dizer, não, isso aqui já é um fato. Tá, então acho que é uma boa forma da gente começar essa pergunta, começar a responder, é entender que ao mesmo tempo em que a gente tem impacto, eles ainda não são tão claros, porque a tecnologia, dessa tecnologia que a gente está falando, ela é relativamente recente. Mas é importante da gente compreender que as tecnologias, elas têm um impacto no nosso processo de desenvolvimento evolutivo mesmo. Vamos trazer o fogo aí para começar essa conversa, porque poderíamos até trazer essa definição do que a gente está chamando de tecnologia, de transformar ali os nossos processos, e o fogo tem um pouco desse papel.
Então, a gente tem até pesquisa brasileira, professora Suzana Herculano, que vai dizer que foi o cozimento dos alimentos que fez com que o nosso cérebro se desenvolvesse, né, da forma na qual a gente entende hoje. Então, eu tô te dando esse exemplo para a gente entender o seguinte, que as tecnologias, elas causam impactos. Mas talvez muitos desses impactos a gente começa a vislumbrar agora, e já sabe, obviamente, falar de alguns deles, que é o que a gente vai conversar, mas há muitas outras possibilidades de impacto que talvez ainda não estejam muito claros, né? Então, sim, há impacto. Talvez o maior deles, ou talvez o mais visível que a gente pode colocar aqui, e que já trazendo um pouco dessa relação com a aprendizagem, com os desafios da escola, é pensar no processo atencional. Então, a tela, ela tem uma questão realmente, eu falando da tela como, que não é a tela propriamente dita, né, mas é o que ela representa, os seus aplicativos, o tanto de informação ali que ela pode trazer pra gente e o quanto ela vai fragmentando a nossa atenção, né? Então, do ponto de vista de desenvolvimento, eu acho que quando nós somos diretamente impactados também enquanto adultos dessa história, mas quando a gente olha para criança e adolescente, pensa que a gente ainda está falando em um cérebro em formação, em desenvolvimento. Então, esse impacto dessa atenção fragmentada, logo, um prejuízo também na memória, né? Porque se eu não tenho atenção, isso também pode prejudicar a minha memória. A gente tem impactos diretos aí nesse processo de desenvolvimento. Odri, você está querendo me dizer, então, que os impactos seriam principalmente na capacidade de concentração e que isso pode levar, ou vocês têm percebido, enquanto educadores, na sala de aula, um impacto nessa questão do foco atencional, da atenção e da memória, pelo uso das telas, não das telas, mas especificamente dos celulares, na sala de aula? E aproveitando o gancho, que é isso aí, Adressa, de atenção, concentração? Como é que a nossa tecnologia, né, ou seja, que o nosso cérebro, como é que ele funciona um pouquinho aí sobre isso e por quê, né? Porque senão a gente fala assim, impacta na memória, na atenção, no foco atencional. O que significa, mas né? O que isso significa no neurodesenvolvimento? Eu vou começar dessa parte, então, e aí se eu me perder aqui, você resgata Pode ficar a tranquila, parte inicial. Tô aqui para isso, Dri. Então, vamos pensar no processo atencional. Eu gosto muito de pensar na atenção. Existem várias formas da gente definir, né? Enfim, vou usar uma metáfora, adoro metáforas, inclusive. Pensar na atenção como se fosse uma lanterna, sabe? O laser ainda, aquele que sai o negocinho vermelho ali, aquela luzinha. Então imagina que frente a muitos estímulos, muitas possibilidades de apontar aquela lanterna, aquele laser, eu escolho intencionalmente apontar para um lugar. Então imagina que a nossa atenção, ela funciona como se fosse essa lanterna, sabe? Na qual eu direciono para onde eu vou ajustar esse foco. Então, feita essa primeira metáfora aqui, eu vou falar brevemente de 3 tipos de atenção. Isso depende do autor, depende até mesmo da área aí na qual a gente se referencie para falar desse assunto, mas os 3 tipos que eu vou citar, Cláudia, ele vai ter uma relação direta com essa nossa conversa, que é a atenção sustentada, a atenção seletiva e a atenção alternada. Então, o que é a atenção seletiva? Para você aí que está nos assistindo, provavelmente está nos ouvindo e está lavando uma louça, por que não, né? Lavando uma louça, está ouvindo, ou está no carro, ou está fazendo alguma outra coisa. Ou seja, todos esses tipos atencionais, eles estão acontecendo aqui, porque eles são simultâneos, mas eu vou dividir aqui só para a gente entender de uma forma mais didática. Então, a atenção seletiva é aquela que, em meio, frente a muitos estímulos, eu seleciono focar nele. Exemplo clássico, metrô, 6 horas da tarde. Aquela coisa, aquele caos todo acontecendo, todo mundo querendo ir embora para casa, e você tá lendo seu livro, sabe? Então, frente a muitos estímulos, você seleciona onde você vai prestar atenção. Então, essa é a atenção seletiva. Imagina, na sala de aula, que a gente tá ali, né? Os colegas estão conversando, o professor tá falando, e tem a chuva caindo, o barulho do ventilador, né? Muitas vezes. Então, muitos estímulos a gente seleciona prestar atenção naquele estímulo. Então, essa é a atenção seletiva. Aí a gente tem um outro tipo de atenção, que é a sustentada. O que é a atenção sustentada?
pensa que, em meio a todos esses estímulos, agora, uma vez que eu selecionei ler o livro lá no metrô, 6 horas da tarde, eu sustento a atenção ali na leitura do livro, por exemplo. Como eu disse, tem autores que vão dar outros nomes, a gente vai chamar aqui de sustentada, porque você sustenta a sua lanterna ali, sabe? E sustentar a atenção cansa. Fisicamente. Gasta energia. Opa, gasta energia, porque ela cansa fisicamente e, assim, mentalmente também, né? Então, essa é a atenção sustentada. E aí tem um outro tipo de atenção, que é a atenção alternada. Os nomes são muito didáticos. Então, por que alternada? Porque eu alterno o foco atencional. Então, veja, ora você me ouve, Clau, ora você lê o roteiro das nossas perguntas de conversa, ora a gente se distrai aqui com o próprio pensamento, ou com um barulho que esteja passando aqui, né, num carro, na rua. Então, o alternar a atenção na sala de aula é isso. Você tá ali ouvindo o professor e tomando nota, ou o colega fala e você vira ali, eu brinco até, né? A gente volta do intervalo, né, professor? Dá trabalho para arrumar todo mundo ali, aí daqui a pouco chega a coordenadora para dar um recado, né? Todo mundo já se distrai novamente. Então, a atenção alternada, ela tem essa cara de pensa na lanterna, eu alterno o foco atencional, alterno para onde eu tô apontando essa lanterna. E por que eu tô dizendo isso? Porque quando você traz a ideia do que é atenção. Então, esses tipos de atenção, eles são muito importantes. Não é, essa é mais importante que aquela. Todas são muito importantes. Mas tem algumas que têm algumas importâncias dada o contexto, o momento do que a gente está falando, né? Exemplo. Pra gente ler um livro, eu tenho que sustentar a atenção, eu tenho que focar minha lanterna ali no livro. Agora, quando a gente traz esse meio nosso aqui hoje, e nosso que eu tô falando não é da criançada não, viu? É nosso aqui mesmo. Tô aqui no telefone, ou melhor, eu tô no computador com 30 abas abertas, dirigindo, mas assim, vamos falar, você tá com 30 abas abertas, você tá respondendo o WhatsApp e tá falando com alguém aqui, né? Então, essa sociedade, aí eu quero trazer um autor que eu gosto muito, que é o Byung Chul Han, que vai falar da sociedade do cansaço, que é isso, a gente tá num meio em que tem que ser agora, né? Eu tenho que ser produtiva e botar pra quebrar aqui. Então, eu preciso alternar o meu foco o tempo todo. E se tem uma coisa que o nosso cérebro é bom, é em ficar bom naquilo que ele é submetido mais vezes, naquele tipo de experiência em que a gente tá mais imerso. Então, quanto mais a gente, vou usar a expressão, repete uma determinada experiência, um estímulo, melhor a gente fica nele. O que eu quero dizer com isso? Veja, você tá com o seu celular aqui e aí, ó, eu tô com um relógio que eu tirei o negócio do vibrar dele aqui. Porque toda hora eu ficava assim, o que é isso? Porque vibrava o tempo todo da notificação, então ele tira a minha atenção. Ou então do seu próprio celular, que ele acende ou ele aparece a tela da notificação. Gente, a notificação é um ladrão de atenção, né? Então, é o primeiro lugar aí pra gente já repensar um pouco desses processos. E o que eu quero dizer com tudo isso? Desses tipos de atenção que a gente tem, que todos são importantes, mas eles têm importâncias também em momentos diferentes. Então, nessa nossa sociedade, quanto mais eu alterno a atenção, melhor eu fico em alternar a atenção, sabe? E aí, quando eu preciso sustentar minha atenção na leitura de um livro, prestar atenção lá no professor, lá na aula, mesmo que seja por 5 minutos, tá? Eu tenho muita dificuldade. Porque o meu cérebro, ele está acostumado, ele está treinado em ficar mudando a lanterna toda hora. Então, nesse processo de desenvolvimento que a gente tem, todos nós, e quando a gente olha para criança e adolescente, a gente tem um peso maior nesse processo, é que, imagine esse cérebro em formação, recebendo estímulos, passando por experiências em que ele tem que alternar esse foco o tempo todo. Logo, ele fica muito bom em fazer isso. Então, quando ele precisa prestar atenção, concentrar lá na aula, porque alguns autores da neurociência vão dizer isso pra gente, a atenção é a porta de entrada da aprendizagem. Então, exemplo você aí que está nos assistindo. O que a Adriessa falou? Já foi a informação. Porque se eu não pego essa informação, ela não vai para um lugarzinho que a gente chama de memória de trabalho. Que é esse lugar, lá na minha terra, a gente falaria assim, que quando a gente fica matutando a informação na cabeça, sabe? Que você fica trabalhando essa informação até se resolver. Então, se eu não tenho atenção, ela nem chega. E se essa informação nem chega, eu não consigo nem armazenar ela um tiquinho de tempo, eu não consigo resgatar
e conectar com outras memórias que eu já tenho. E memória não é sinônimo de aprendizagem, mas sem memória eu não aprendo. Então, onde essa história toda está levando a gente? A tela, os aparelhos eletrônicos, estamos falando aqui um pouquinho de celular, ele fragmenta a nossa atenção. E claro, né, de uma forma simplista, né, aqui, mas esse fragmento da atenção, ele pode causar um prejuízo direto no aprendizado. E você tem percebido isso na sala de aula, com os alunos? Isso é algo teórico ou vocês conseguem, né, como educadores? Eu, no consultório, às vezes, já vou falar que, e mesmo comigo, eu consigo perceber, mas eu queria saber de você na sala de aula, porque pode ser que seja só um delírio nosso, Só né? estão falando sobre, né? Só estão falando sobre... É um complô aí, né, contra as telas, a tecnologia vai vir mesmo, já chegou, a gente tem que se adaptar a elas, ou não, isso é algo que é real, né, ou seja, enfim, isso tem acontecido? Meu Deus, não. Então, imagina aí os meus colegas, professores e professoras nos ouvindo, né, e talvez pensando, né, quem dera, né, se fosse uma falácia. Isso é tão real e assim, né, eu acho que daí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Também não vamos colocar tudo nas costas quentes do celular, né? Porque não é só sobre isso. Acho que a gente está tratando de um tema com muitas camadas, né? E esse tema com muitas camadas, a gente está falando de um pedacinho dela. Então, não é só sobre isso. Eu fico pensando assim, eu sou uma pessoa que cresci com a televisão, que também era uma grande tela. Né? Então, eu também tenho esse impacto no desenvolvimento quando eu olho para a tela, por exemplo. Talvez uma das diferenças é que eu saía da minha casa e não levava a televisão comigo, né? Ou então tinha uma televisão em casa, enfim, a gente tinha que ficar esperando ali o programa, né? Que era semanal. Tinha enfim. mais comercial, né? Você já tinha a espera do comercial, não era assim? Olha, eu vou te falar que eu mesma, né? Você mudava assim, o canal, Dri? Não sei se nem você muda, nem podia, né, mudar o canal. Mas hoje em dia, eu vou assistir televisão que tem comercial, eu fico assim com o controle. Eu quero mudar logo o comercial, né? Porque a gente tá falando da criança, mas a gente tem que olhar pra gente, né? Sim. Também sou muito atravessada por todo esse processo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não é uma falácia, nós vivemos isso, não é só de agora, né? Eu acho que a gente tem aí, ao longo dos eu vou falar assim, né? Nos últimos quase, vou arredondar 15, é um pouquinho menos, 15 anos aí, estando na educação, claro que hoje em dia eu vou observar uma diferença no processo atencional dos meus estudantes. Acho que não tem como não falar disso. Mas lá naquela época eu também tinha questões assim, sabe? Então só pra gente tomar cuidado também de não achar que é só sobre a tecnologia, só sobre o celular. Então, acho que cada época vai aparecer um negócio, é RPG, então RPG já teve as costas quentes também, né? Ou alguns outros tipos de jogos. Então, acho que é um pouco importante a gente ter um pouco dessa cautela. Agora, respondendo a sua pergunta, sim, a gente vê isso na sala de aula e a gente vê isso pelo simples fato de, enquanto sociedade, sermos impactados diretamente pela tela, pelo celular. Agora, se esse aparelho está na sala de aula junto com o estudante, aí você soma isso, multiplica isso para traduzir na dificuldade, no desafio que a gente tem em sala de aula como professor. Andressa, eu tô aqui ouvindo você e pensando nessa questão dos celulares, né, e do foco atencional em relação ao que você falou. Deve realmente ser extremamente desafiador para os professores manter essa lanterna em si, porque a concorrência é quase desleal, né, gente? Porque para nós também é um atrativo, né? É um atrativo muito grande, realmente, que as telas têm para nós. Para a criança, para o adolescente ainda, que sempre foi, né? Acho que o professor sempre teve esse desafio de como eu vou prender ou chamar, né? Chamar a atenção no bom sentido, manter a atenção do meu aluno em mim, né? E acho que os pais também têm essa questão, enfim. Eu imagino
sei lá, o professor deve chegar, vem vir com cabelo pintado, roupa colorida, opa, o que é essa pessoa que está chegando, entendeu? Porque chamar a atenção é isso. Mas uma outra coisa que eu tenho observado e que você fala e que me chama bastante a atenção, né? Apontou a lanterna para mim. Sem o trocadilho, mas se a gente fortalece, né, no cérebro aquilo que ele faz mais, é como se a gente estivesse enganando esse cérebro que depois acaba por nos trair. Esse que eu acho que pode ser um dos nossos grandes desafios com a tela e que a gente ainda não sabe exatamente para que lado que isso pode ir, né? Então, que a tecnologia tem seus benefícios, a gente já os conhece, mas nós não conhecemos completamente quais são as consequências e quais são os malefícios. Eu costumo dizer muito isso, que para mim, assim, o paralelo que eu faço é mais ou menos como era para minha geração andar de carro. Então, a gente andava de carro sem cinto de segurança, sem cadeirinha de segurança, sem nada disso, andando atrás da Brasília, da Variante, sem nada ali, né, no porta-malas mesmo. E daí o que aconteceu? A sociedade de cirurgia pediátrica, de pediatria, enfim, né, de trauma, começou a ver, opa, aqui está tendo muito acidente, o que a gente pode fazer para prevenir esses acidentes? Então, descobrimos o cinto de segurança, as cadeirinhas, como é que as cadeirinhas devem ser colocadas, para qual idade é a cadeirinha adequada ou não. E essa resposta nós ainda não temos para o uso da tecnologia. Mas também me lembro, e aí eu já conto para vocês um pouquinho da minha idade, que quando eu comecei a dirigir, eu sempre usei o cinto de segurança. Mas não era lei. A lei veio 1 ou 2 anos depois. Então a gente fez a lei depois disso, depois de já conhecer. E agora essa legislação vem antes que a gente conheça todos esses, vamos colocar aí entre aspas, possíveis danos. Como é que vocês recebem essa nova lei? Como é que você enxerga isso? A pergunta ela é simples no tom, mas ela tem, vou usar de novo a expressão, muitas camadas de complexidade. Para respondê-la, eu vou até trazer um pouco de contexto para isso, né, dentro da minha prática. Eu me recordo isso que você está falando, como é difícil chamar a atenção do aluno. Aliás, um ponto importante do ponto de vista biológico é que a gente só presta atenção naquilo que nos interessa. E enquanto pesquisadora da neurociência, eu me lembro que da primeira vez que eu tive contato com isso, foi que loucura isso aí, né? Porque estudava sobre, mas sendo professora, e já numa discussão, o que interessa o meu aluno? Porque enquanto professor é um pouco fácil a gente cair nisso, de o que interessa, então eu preciso ensinar TikTok, sei lá, para o meu menino, e não é sobre isso, né? Mas é exatamente sobre conhecer o meu público-alvo, quem é o meu estudante. Então isso é muito importante quando a gente considera o processo de aprendizagem. E aí fica desleal, sabe? Porque o professor não tem algoritmo. Não tem algoritmo. Para eu investir nesse quem é o meu aluno, eu preciso investir tempo. E para mim o maior desafio na educação é tempo. Porque eu preciso estar ali com tempo mesmo, conhecer quem é, estabelecer vínculo. Porque uma vez que eu conheço quem é o meu estudante, o processo de entender os interesses, ele se aproxima de mim. E aí tem uma outra coisa que é muito importante, que é, muitas vezes, a pessoa não se interessa porque ela nem sabe o que é aquilo. Então, um papel enquanto professor, isso eu falo muito para os professores que passam por mim informação, tem uma parte que é do aluno, óbvio, mas tem uma parte que é minha enquanto professora. E a minha parte é como que eu posso tornar isso interessante para que este professor, esse estudante, ele chegue a mim.
Então, quando eu falo tornar isso interessante, claro, a gente lembra lá dos professores de cursinho, né? Que, enfim, tem Cantam, ali... né? Até cantam. Até canta. Eu queria ser essa pessoa que canta, chega com violão, né? Adoraria fazer isso e não ter essas habilidades. Que é um lugar de despertar o interesse, mas não é só sobre isso. Então, um exemplo é, talvez as pessoas aqui que estejam nos acompanhando, a gente já tem ali um quezinho a mais que a pessoa, para ela chegar nesse vídeo, pô, se interessa pelo tema. Então, opa, a chance dela segurar a lanterna pra gente é maior. Mas às vezes não. Às vezes não. Então, como que a gente deixa isso aqui minimamente interessante para que essa pessoa que tá ali do outro lado aponte a lanterna pra gente? Preciso conhecer meu público-alvo. Quem é o nosso público-alvo aqui? É escola, família, né? Pessoas interessadas em discutir sobre isso. Então, esse é um ponto muito interessante quando a gente vem olhar para esse aspecto. E por que eu dou essa camada antes da gente chegar nisso? Porque eu mesma, enquanto professora, nossa, ao longo da minha jornada como professora e coordenadora, já falei várias vezes, podia ter uma lei. Quantas vezes não disse? Podia ter uma lei que proibisse o uso do celular na sala de aula. Chegou a lei. Cansei de dizer isso. E aí a lei chega. E a lei, ela tem o seu lugar de importância. Mas, dependendo da forma na qual a gente cuide dela, ela vai trazer tanto desafio quanto a não chegada dela. Eu vou me fazer mais clara no que eu quero dizer. A lei, ela chega assim, está proibido o celular. Mas o que eu vou fazer agora enquanto escola, sabe? O celular vai ficar onde? O menino vai entrar lá com o celular. E aí o quê? Se ele chegou com o celular, eu faço o quê? Enquanto escola? Chamo a família, aí o menino chegou e ele tá disposto a não usar o celular. Mas fica na mochila ou tem que colocar num lugar? Aí, esse lugar, ele é assim, porque parece muito simples tudo. Não, mas tem uma bolsa. Porque eu trabalhei em escola... Tem uma caixinha, que né? a gente tinha sapateira. Sabe sapateira? Então, assim, os meninos chegavam, porque eu já trabalhei em escola, que a gente tinha prática, muito antes da lei de trazer o celular. Sabe qual é o nosso medo enquanto professor? E se isso quebra? Já pensou se guarda lá na caixinha, o celular some? Já pensou se o colega vai tirar o celular dele o última geração que tá ali cai? O negócio quebrou. Quem é responsável por isso? Então, quando a gente pensa nesse processo, a legislação chegou. Nossa, como eu pedi por essa lei hoje? Não sei, né? Porque ela vem crua pra gente. Agora, a gente, enquanto escola, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, quais são as diretrizes para a escola cuidar desse processo? Se chegar, é proibido o celular, mas chegou com o celular, e agora? Tá. Eu não posso usar o celular, mas eu faço o quê com esse celular? É uma caixa? É uma sapateira? Quem que pega esse celular? É o professor? É a coordenação? Veja que ela chega e ela traz, não só nesse aspecto, esse é só um exemplo de como vem para a escola um tamanho de responsabilidade que às vezes a gente não para pensar. Esse foi o objetivo primário da minha ideia neste bate-papo e nessa abertura aqui do papo de consultório, falando sobre isso. Porque enquanto pediatra, porque você usou aqui, Andressa, algumas coisas que eu acho fundamentais. Problemas complexos tentando ser resolvidos. Gente, pelo amor de Deus, primeiro um adendo aqui. Sou a favor da lei. Acho que é um começo, mas... como quase tudo na vida, depois que a gente conquista alguma coisa, a gente já quer o próximo passo. Então, é para ir além de. Por quê? Porque eu tenho presenciado, né, em consultório, em consultas, em conversas com as famílias, em conversas com colegas, com outros professores, né, enfim, sobre quais são todas... É um problema complexo, né? Então, nós estamos aí frente a problemas complexos. E essas são questões pertinentes da gente estar discutindo. Então, se você não estava com atenção agora, apontando a lanterna aqui, porque é sobre isso. Legal, a lei veio, mas ela é suficiente? Qual é a, entre aspas, punição para quem não cumprir a lei? Quem vai ser o responsável pelo cumprimento da lei? Qual é a parceria escola-família que favorece o cumprimento da lei?
Nós temos essa parceria real da escola? E qual é, se isso for um estopim para a família também acordar e reduzir o tempo do celular, ou utilizá-lo com mais critérios, enfim, para a gente começar a discutir qual vai ser o cinto de segurança do celular, nossa, é um bom aproveitamento da lei, né? Agora, se a lei for para complicar ainda mais o processo de relação família-escola, que eu acho que é uma relação que precisa ser aproximada, né? E se for para causar este... Nossa, foi o filho do outro que quebrou o celular. São questões práticas que a gente precisa trazer e discutir com vocês. Para você, dentro da sua escola, começar a pensar como é que você vai resolver isso, e para você começar a pensar como é que você vai lidar com o seu filho. Por quê? Porque a gente sabe, mais uma vez, que como o problema é complexo, muitas vezes não adianta falar assim, é simples. Fala para o seu filho não levar para que a criança precisa levar o celular para a escola? Ok, para determinadas situações isso é verdade, não há necessidade. E cabe a você discutir se essa seria a melhor solução. Mas às vezes é uma criança que assim que sai da escola precisa avisar que vai para outro lugar, ou chamar a pessoa que vai transportá-la, que não é o pai, que não é a mãe, né? A escola também às vezes não tem mais esse papel dessa comunicação, não dá para... Liga para a escola e falar, avisa meu filho que eu vou chegar... Nem sempre, às vezes a comunicação, dependendo da faixa etária que a criança está, ensino fundamental 2, ensino médio, eles já têm uma liberdade maior para terem essa comunicação para além dos muros da escola. Então, eu acho que essas são questões pertinentes da gente levantar e começar a discutir. Então, eu queria, né, assim, que a gente refletisse sobre isso. O que faremos em cada um dos componentes, dos personagens desse panorama, né, dessa circunstância. Então, isso que você está trazendo é a motivação maior deste nosso primeiro bate-papo aqui, nesse nosso primeiro papo de consultório. Em relação a isso, e falando um pouquinho sobre essa questão do ambiente escolar como um todo, quando a gente fala da escola, a gente está falando da educação infantil ao final do ensino médio. Ou seja, eu estou falando de uma criança de 1 ano e meio, 2, que tem algumas, né? Que daí pode ser educação infantil. Pode chegar, né? Vamos lá, 3, 4 anos, 6 anos, pré-alfabetização. O ensino fundamental 1, que é ali aquela criança entre 7 para 8 anos, até mais ou menos 11 anos, já um púbere, com outros interesses. Daí a gente passa para os pré-adolescentes e adolescentes e para o pessoal do ensino médio. Então, olha a gama de desenvolvimento, né? Então, sobre o que a gente fala de desenvolvimento da vida que a gente está pegando. São contextos e circunstâncias extremamente diferentes. Será que a gente vai aplicar da mesma forma? Como você vê isso aplicando no ambiente escolar e dessa relação família-escola? Você acha que isso pode melhorar a relação família-escola? As perguntas são todas ótimas, né? Porque ela tem aí as camadas endossar mais uma vez as camadas da complexidade, né? Falo muito isso sobre essa aprendizagem. A aprendizagem é complexa, então não tem resposta simples. Então, este é um problema complexo. E olhando para isso como um problema complexo, a lei, ela oferece um caminho para a gente repensar isso, mas não é o único. Então, assim, a lei está posta, né? Eu, como disse, como educadora e como professora, já quis tanto que isso existisse, chegou a hora. Mas ele traz alguns desafios que, às vezes, quem não está ali diretamente lidando com a complexidade da sala de aula ou do ambiente da escola, às vezes a gente não para pensar, né? E eu tô falando como escola aqui mesmo, e a gente pode estender isso num lugar de família, que eu já vou falar dessa parceria. Então, como eu disse anteriormente, essa relação de como a lei se aplica dentro da sala de aula, aí na minha experiência como gestora, como professora,
isso só vai se dar por meio de uma boa parceria. E uma parceria, sim, com a família e com o próprio estudante. Porque ele não pode só ser comunicado, né, do processo, precisa fazer parte disso. Então ele está aí acompanhando, ele sabe que isso é uma legislação agora, que ele não vai poder o celular, dependendo da idade a gente vai ter um enfrentamento. Então como que a escola vai até acolher esse processo de enfrentamento, sabe? Então, vou organizar meu pensamento aqui a partir da sua pergunta. Primeiro, para mim a parceria com a família, ela não vou nem falar fundamental, ela é estruturante para isso, não só para essa questão que a gente traz e tantas outras, né, dos desafios da escola. Quanto mais próxima a família está da gente, melhor a gente tem ali a condução dos processos de aprendizagem dessa criança. Então, família tem que estar perto. Agora, esses desafios que você traz, por exemplo, eles são interessantes quando a gente pensa, porque, vou te dar exemplos. Eu tive, ao longo da minha jornada enquanto professora e coordenadora, que a gente, nessas escolas da sapateira, sabe? Que os meninos já tinham que colocar o celular ali, e de repente tocava o celular do menino e a gente ia ver, e quem estava ligando era a própria família, né? Então, você vê ali que tem esse desafio. Aí nossa, mas eu preciso saber como ele tá. Aí eu não tô julgando, eu tô contando, né? Mas da nossa visão enquanto escola, que vem, caramba, mas liga para a escola, né, para isso, mas é tão habitual ligar já para o menino que isso acontece. Então, veja, a gente precisa ter a escola, né, fico imaginando agora nesse processo da chegada, as crianças, os jovens estão chegando na escola, isso precisa estar agora para a escola que não tinha essa prática, precisa adotar isso, agora não vai ter mais o celular, então, ou essa escola ela já pensou nessa diretriz, nesse protocolo, ou ela precisa tá pensando sobre isso, mas a família precisa fazer parte desse processo. O que eu quero dizer com isso? A escola precisa comunicar, chamar essas famílias, comunicar quais foram as decisões internas a respeito do não cumprir, o que vai acontecer, chamar para uma conversa, de repente fazer uma cartilha, um manual, sei lá, de boas práticas, como que é isso, de orientação, descumprir, ou então depois que a família recebeu esse material, vamos fazer uma roda de conversa agora para tirar dúvida, ouvir sugestões das famílias, porque essa é uma dúvida muito genuína. Nossa, mas o menino agora, ele vai sair, ele precisa avisar que ele vai embora com o fulano. Pra gente, na escola, é muito simples pensar, mais uma vez, né, não num lugar de julgamento, mas é simples pensar, a escola pode ligar, é nosso papel fazer isso. Mas para a família, que está num outro contexto também, isso é diferente. Então, como que juntos a gente pode pensar? Então, a parceria ela é fundamental. A escola, se ela já pensou nessas diretrizes, ela precisa comunicar e abrir um espaço de diálogo para conversa, porque senão fica só uma coisa unilateral, que ela só chega. Caso a escola não tenha pensado nisso ainda, ela pode montar, claro que isso dá um pouco mais de trabalho, mas é algo bastante democrático, interessante também. Já estive em ambientes que pensaram dessa forma, posto. Famílias, o negócio é o seguinte, ia trazer até os estudantes. Agora é lei, né? Mas até antes disso, temos prejuízo na aprendizagem. Temos prejuízo, porque a gente falou aqui de um deles que era a atenção, mas um dos prejuízos que a gente vai ver, alguns autores falando também, é o sono fragmentado, certo? Então, quando a gente fala do sono fragmentado, a gente fala até no impacto desse brilho da tela mesmo, que impacta, a gente sabe aí, né, Cláudia, tem toda essa questão, você pode falar um pouco pra gente dessa questão do adolescente, né, e de quanto esse sono também tem essa influência. A gente tem uma privação social, ou seja, há outras camadas aqui também do impacto dessa tela nesse processo. Então, chamando todo mundo para conversa, família, veio, estudante, veio, ó, o problema está posto. Como vamos resolver? Então, a gente pode pedir também para a escola, para essa família, esse estudante participar. E só para finalizar essa minha fala, além de comunicar, caso a escola já tenha pensado nos seus protocolos, além de informar a escola, um guia de orientação, mas ter um espaço de escuta para dúvida, sugestão dessas famílias, isso também precisa ser feito com o estudante. Isso não pode chegar lá, ó, pronto, é isso aqui, pronto, né? Pronto, é isso aqui, mas e agora? O que a gente vai fazer com isso, né? Tem esse espaço, quando a gente fala dos adolescentes, inclusive, onde isso é um pouco mais latente, isso emerge um pouco mais, a gente usar os espaços de assembleia, a gente precisa ouvir. Sabe, Cláudia, que às vezes a gente perde, enquanto adulto da história,
um tempão danado quebrando a cabeça para tentar entender como pensar em sugestões. E a gente esquece de perguntar para as pessoas mais interessadas e envolvidas nesse processo, que é o próprio aluno. Você está falando algumas coisas, minha cabeça está aqui pipocando, né? Uma é outro impacto, então eu vou já falar as duas coisas. Você guarda essa aí, Idri, por favor, guarda aí na sua memória de trabalho, que é também em relação ao bullying, se acha que isso vai ter um impacto ou não. Mas uma outra questão é, além daquilo que eu estava colocando, que o impacto é diferente de acordo com a faixa etária. E a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Americana de Pediatria, enfim, quem trabalha com a saúde já consegue determinar que, por exemplo, até os 2 anos de idade, 0 açúcar, 0 tela. E a gente tem toda uma explicação do porquê que isso é, que também tem relação com como que o ser humano desenvolve esse cérebro, né? Então, como é que ele aprende, que é principalmente com a resposta, né? E daí você me corrige, Idri, né? A resposta que o mundo dá em relação àquilo que eu estou fazendo. Então, inclusive, neurônio espelho, a leitura de expressões faciais. Então, vocês veem que é tão ampla a gama do desenvolvimento e de desenvolvimento de habilidades que provavelmente a própria inteligência artificial terá muita dificuldade de conseguir. Mas se a gente não permitir que isso se desenvolva em uma idade adequada, não é que a janela se fecha, mas a porta fica um pouco mais estreita, dependendo da faixa etária. Então, inclusive isso, né? Então, a criança pequena, ela aprende a ver no rosto da mãe se o que ela está fazendo tá ok ou se não tá ok. Então, isso vai fazer o quê? Lá mais para frente, para ela ver se ela está agradando ou não. E mais lá para frente ainda, para ver se o outro está feliz ou não. Que tem relação com o quê? Com habilidades socioemocionais que são importantes, que são impactantes. Então, o problema é complexo e, ao mesmo tempo, ele pode ser simplificado. Como é que eu, na minha humilde sugestão, tentaria começar, como dizia minha avó, comer pelas bordas, né, o mingau de aveia que ela me preparava, para simplificar esse problema, dando fortaleza e conhecimento de por que isso é bom para mim. É auxiliando escolas, famílias, crianças, os adolescentes que já têm condições de fazer as próprias escolhas para aquilo que me favorece. Porque nem tudo que dói é ruim, nem tudo que é prazeroso é bom. Vou tentar explicar aqui, Idri. Vacina dói, né? Se for gotinha, não dói, mas tem gosto. Mas dói, mas é bom. Então, eu vou lá e vacino meu filho. Então, nem tudo que dói é ruim. Nem tudo que é prazeroso é bom. Comer a terceira sobremesa pode me trazer um grande prazer. Ficar sentado assistindo TV e sendo sedentária pode me trazer um grande prazer. Isso é bom? E daí eu entro na questão da gente... tem a ver com o que a Adriana está falando, que é talvez aproveitar a lei para promover discussões, claro que discussões objetivas, que é ok, temos a lei, temos que cumprir, o que vamos fazer com ela, o que vai fazer com o menino que for pego no celular, como é que a família tem que agir, todas essas questões, mas ampliar isso para... Eu não faço isso aqui porque é bom. Lembra que eu contei? Não tinha lei, mas eu já usava o cinto de segurança. Eu já estava na faculdade de medicina, né? Devia ter uns 19 anos, mas eu já sabia que se eu sofresse um acidente sem o cinto, que a coisa podia ficar muito pior do que se eu estivesse com o cinto. Então, não esperar só dos outros.
E como é que nós fazemos as nossas escolhas? E como nós, como adultos responsáveis, daí eu estou chamando aqui a atenção dos responsáveis, que são, primeiro lugar, família, segundo lugar, família, terceiro lugar, desculpa, Adri, na minha opinião, a escola. E não essa inversão do primeiro lugar a escola, segundo lugar a escola, terceiro lugar... talvez eu vá ver, me desculpem, mas eu acho que a família voltar aí para esse centro de educar o meu filho para o que é bom para ele, para respeitar e entender que não é porque existe uma lei que agora todo mundo é chato, quer proibir ele de ficar no TikTok. Não, é porque isso pode estar prejudicando ele lá no futuro. E sim aprender a usar o TikTok. Então, eu queria voltar então com essas duas perguntas, eu vou recapitular aqui para eu não confundir demais a Adri, e para a gente já estar aí caminhando, né, talvez talvez tenha que ter uma continuação, enfim, a gente vai deixar vocês aí com um gostinho de querem mais, mas essa questão do cyberbullying e do bullying, se você acha que isso vai ter uma melhora, e como é que você vê essa possibilidade de usar a lei para que a gente ensine a fazer melhores escolhas, escolhas virtuosas, escolhas para aquilo que... Não, ficar no celular é prazeroso, né, gente? Senão a gente não ficava horas lá no Instagram rolando a tela. Já sabe ali onde age, né? E aonde é que age? Então, são as três que você inverta e responda na melhor forma possível. Olha, onde age é um monte de lugar, né? Eu acho que é um pouco disso também. Não dá um lugar só para esse processamento. Então, enfim, tem uma circuitaria imensa de quando a gente vai falar nesse processamento. Aí o pessoal fala muito em dopamina, claro, é sobre isso, mas não só sobre isso também. Então, a gente tem N circuitarias aí, que eu acho que, enfim, a gente pode ficar também para um outro lugar para falar um pouquinho sobre isso. Mas trazendo as suas perguntas, a lei está posta, ela é uma lei importante quando a gente olha para esse cenário. É uma lei que a gente não pode olhar de forma simplista, porque senão parece, proibiu, e é isso, olha lá para o lado da escola, né, todas essas questões que a gente tem, mas tem um lado da família muito importante, aí eu vou emendar as duas coisas aqui que você traz. A primeira delas é de que quando a gente pensa nas responsabilidades que você traz, família, até achei que você fala família de novo, né, porque a família tem um centro importante. Eu gosto muito da palavra que a gente usa aqui desde o começo, que é parceria. Então, eu venho de uma formação que eu ouvi muitos colegas, até meus próprios formadores, né, pessoas ali que passaram como professores meus em algumas situações, de falar que a escola não educa, né, quem educa é a família, né, eu não sei, assim, se o pessoal aí já, né, passou por isso. E de novo, né, tão complexo que é essa frase, porque o que a gente está chamando de educar? Para mim, o processo de educação, ele é nosso, enquanto escola, parceria, enquanto família e enquanto sociedade, este processo ele é nosso. E por isso que eu falo a importância da gente trazer essa família para perto, num lugar de parceria e que para a gente dialogar. Por quê? Muitas vezes, e trazendo aí da minha experiência também, nossa, quantas vezes eu não vi famílias falar, estudantes com alguma dificuldade de aprendizagem, eu tô sendo simplista aqui, tá? Claro que há muitas camadas, e a gente ia conversar um pouco e ia ver o quê? Que o menino não tava dormindo direito, sabe? Então, claro, o sono tem um impacto nessa aprendizagem. Mas aí a gente de fora, enquanto escola, pode olhar e julgar, caramba, mas ele não sabe disso? Não, ele não sabe. É a gente que tá sabendo. Então, como é que a gente troca essa informação? A gente dialoga. Então, tem que ficar nesse lugar da gente parar de achar que o outro sabe e vamos botar todo mundo na mesma página, sabe? Vamos conversar. Então, eu acho que a lei convida forçadamente a gente a fazer um pouco disso agora. Então, esse é um primeiro lugar, e daqui a pouco acho importante da gente falar um pouco desse desafio. Uma coisa que é muito importante da gente colocar quando você traz o cyberbullying, que também dá para bater um papo só sobre isso, né? E que é a outra coisa que a lei não, de uma forma muito simplista, a gente não consegue pensar nisso. Pensa que o menino agora, ele tá na escola tá arrasando nas diretrizes, nos protocolos, e não pega o celular, nem na hora do intervalo, que a gente vai falar sobre isso, pega nem na hora do intervalo. E é uma escola em tempo integral, por exemplo, que o estudante sai um pouco mais tarde. E aí esse menino ficou o dia inteiro sem mexer nas redes sociais dele, que até agora fazia parte dessa vida.
E agora, o tempo que ele vai ficar lá na sua casa com você, ele tá com essa rede social. E aí? O que a gente vai fazer? Tá vendo o tamanho do problema? Dri, super interessante isso que você está falando. E eu queria, assim, tem alguma sugestão? O que a gente pode falar? Porque essa é uma preocupação que talvez eu já recebi no consultório alguns pais perguntando sobre isso, porque talvez tenha não vou dizer de overreaction, mas enfim, uma dose, um rebote, né, do uso do celular em casa, por conta, porque não adianta nada, ok, até porque, como a gente estava falando, né, tem o cyberbullying, tudo, então a gente tinha, para além do foco atencional e das coisas, outras questões na escola, a escola tinha um interesse também, né, nisso aí, mas como é que a gente foca de novo nos benefícios que isso pode trazer, para que esses benefícios que estão no ambiente escolar extrapolem para casa? O que você tem de sugestão? Perfeito, Clau. Como a gente colocava, e até ficou no ar aí, né? A gente conversa tanto, né? Na nossa questão sobre o cyberbullying, né? Disse até que a gente pode ter uma conversa apenas para falar sobre isso. Enfim, o cyberbullying, ele é uma consequência desse uso de tela que a gente tem num contexto de comparação, num contexto de eu posso ser quem eu quero, e que eu, né, tenho liberdade para ofender o outro. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E, claro, né, a escola, a família aí tem um papel extremamente importante. Agora, trazendo essa pergunta imagina que o menino tá o dia inteiro na escola, né, como a gente falou, e aí chega em casa, agora ele quer usar o celular. Tem aí, né, as recomendações, eu acho que os acordos são muito importantes, desse tempo de tela, que já existe, obviamente, mas e agora ainda mais, olha, vamos fazer uma reunião familiar aqui e vamos falar sobre isso. Então, qual é o tempo de tela? Isso é a família, falando do que você trouxe anteriormente, isso é papel muito claro dessa família de ter, assim, orientado, estabelecido em casa qual é o tempo de tela. E qual o tempo de tela, se ele tem algum monitoramento, eu não sei, mas o tempo de tela é esse. Como que a gente vai distribuir esse tempo de tela, né? Então, isso precisa ser conversado, dialogado aí com essa criança, com esse jovem. Isso é uma coisa. Agora, trazendo isso que você... que emerge bastante da tua fala e que é muito importante, no sentido de como que a gente traz isso agora para um contexto de benefício, né? Como que a gente olha para essa questão... eu acho que é o espaço de diálogo que vem se perdendo muito em todos os cenários sociais que a gente vê, e com a família é um deles. Então, sabe uma coisa que me preocupa muito, Clau, e que eu já vivenciei isso como experiência mesmo ali, estando em mesa com crianças, a gente fala muito assim, não pode usar o celular, porque a gente vai comer. Tô nem falando do meu exemplo ainda, tudo bem, vai todo mundo parar de usar o celular, ninguém sabe o que fazer. As pessoas, elas não têm diálogo uma com a outra, a gente não consegue conversar, aí fica assim. Ou então já tá deitado, né? Ou, enfim, porque a gente não sabe o que fazer. E a gente, todo mundo não sabe, porque a gente também não tá sabendo o que fazer não, viu? Então esse é um contexto muito importante. Algo que eu sugiro para as famílias, né, em conversas, vamos fazer uma reunião em casa, sabe? Uma reunião familiar, assim, informal, e falar, olha, o negócio é o seguinte, a gente tá usando muito celular aqui. A gente, todos nós estamos, porque tenha certeza que você, enquanto família, também tá. Então, nós estamos usando muita tela. Vamos fazer alguns acordos, assim, zonas de proteção de tela, sei lá, ou momentos em que a gente não usa tela. Então, quando a gente for usar tela, vamos todo mundo usar, porque eu também tenho, enquanto família, interesses em ver vídeos ou ver coisas que me interessam, assim como você, né, meu filho. Então, que acordos são esses? Assim como fazer acordo para o momento de tela, o acordo sem tela. E aí eu digo mais, quando você fizer, no momento do jantar... Gente, tem estudos recentes que vão falar do impacto de refeições coletivas ali, né? Então, esse é um exemplo que a gente pode trazer, mas eu digo mais. Às vezes você vai estar... Não pode mais usar tela aqui, mas o que vocês vão fazer quando não tiver tela? A gente nem sabe o que fazer sem o celular. Então, e eu falo isso por mim mesma, eu já me peguei em alguns momentos assistindo a um filme, e aí daqui a pouco eu queria ver o celular toda hora, assim, pra quê?
para ver mesmo, sabe? Então, uma outra coisa importante da gente trazer aqui que eu acho que é aproveitar esse espaço. Como que a gente pode agora, enquanto família, chamar para esse diálogo e falar, olha, o impacto existe, a gente sabe, tá todo mundo falando sobre, estamos usando muito o celular, o que a gente pode fazer coletivamente? E pedir para os próprios filhos sugerirem atividades. Eu sou uma grande defensora da leitura, né? Então, acho que essa leitura coletiva é um fator sempre muito importante, mas para ter esse lugar também de, enquanto família, se posicionar, não vamos usar, né, em determinado momento, mas convidar esses jovens a pensar junto em quais estratégias podem ter. É muito, muito interessante o quanto que a gente acaba ficando alinhadas aí, né? Por já, enfim, eu fui aluna da Adriessa e depois tivemos a oportunidade aí, né, de trabalhar junto a convite dela. E é isso aqui que né, quem já me acompanha aqui no canal do Instagram, viu que a gente tem sempre tentado trazer alternativas e a gente já colocou até isso aqui uma vez num vídeo, assim, ok, não vai colocar o celular, mas seu filho vai fazer o quê, né? Então, e a gente tem dado isso, acho que a leitura é um caminho, assim, interessantíssimo, principalmente falando também em neurodesenvolvimento, né, da capacidade que a leitura tem de usar esta tecnologia avançadíssima que nós temos, chamada encéfalo, né? Nossa, gente, é um instrumento altamente tecnológico, enfim, tente ficar viciado nele, né? Mas, e a gente dá algumas sugestões, né? Inclusive, tipo, pegar gibi e falar para o seu filho, porque também depende de cada idade, exato, né? Mas pegar gibi, manda ele recortar e reconstruir uma história, e depois contar para você. Enfim, com um adolescente, passar um tempo, o que você quer fazer junto comigo? Uhum. Né? E outra coisa que eu gostaria de salientar e de chamar realmente para discussão momentos em que você tenha que sejam prazerosos e que sejam co-construídos. Tudo aquilo que é o que a Adriessa está trazendo também, que a escola participe da família e que o próprio estudante construa junto qual vai ser a solução e qual vai ser a consequência, já que a gente tem aí uma coisa assim, ó, isso aqui né? Então, como é que a gente pode, a partir da lei, utilizá-la a nosso favor? Uhum. E construir juntos, porque toda vez que você participou da construção, a sua chance de adesão é maior. Sim. Não é? Então, assim, se dentro da sua família você propiciou isso, chance maior de todo mundo colaborar. E muitas vezes, gente, eu passo por isso para minha filha aqui, que fala, mãe, você está muito tempo no celular. E ela vigia quanto tempo eu fiquei. E eu acho isso ótimo, porque muitas vezes é isso. Nós somos um exemplo também. Né? Então, não adianta só vir de cima para baixo. E a mesma coisa, a escola, lá nos intervalos, quais são as possibilidades? Tá bom, e daí eles, no intervalo, vai pegar o celular? Não vai pegar o celular? Quais são as alternativas? Porque senão vai ficar, eles não sabem mais conversar. É impressionante. Recentemente, a coisa é tão assim, a gente faz uma viagem, então, só exemplificando, né? Nós fazemos uma viagem em família, com todos os primos, enfim, meu marido é com a família dele, são 6 irmãos, cada um teve 2 filhos, então é uma galera, né? De repente eu olhei para o lado, na hora do almoço, dos adolescentes, e virei para minha sogra e falei, olha, o próximo Votata Family, é isso que se chama a viagem, pode ser virtual, porque não faz diferença nenhuma, ó, cada um está no seu próprio celular. Daí a gente poupa tempo. Então, é sobre isso, né? Sobre o quanto que, de repente, virou um hábito. E daí é um outro assunto que a gente pode falar sobre o hábito. Então, não quero falar sobre o hábito, que você sabe que eu sou apaixonada por esse assunto, mas eu queria falar quais alternativas terão para, por exemplo, os intervalos escolares. Ótimo. E da sua pergunta, eu quero até trazer algo para quem está acompanhando a gente, que é
uma confusão que muitas vezes pode dar enquanto a gente fala da proibição desse aparelho eletrônico, mas da diferença disso quando a gente olha para as tecnologias educacionais. Porque a gente lá no começo da nossa conversa, a gente falou sobre a gente não colocar só ali nas costas da tela todas as problemáticas que a gente tem enquanto sociedade. Então, acho que esse é um ponto muito importante. E, gente, a tecnologia, ela é incrível. Olha a gente aqui fazendo uso dela, né? Então, a tecnologia, ela tem impactos muito importantes sociais e nos espaços da escola também. Então, é muito importante que a gente não confunda vantagens, benefícios que a gente já tem com a tecnologia educacional, até quando a gente traz em contextos de inclusão, acessibilidade, e quando a gente olha para isso, é o que a gente está falando. Senão a gente mistura tudo e acha que tudo é muito danoso, e não é sobre isso. Então, esse é um ponto. Agora, quando a gente olha para isso, que você falou dos intervalos, até que a gente comentou anteriormente, tem um autor que está bastante falado aí, que é o Jonathan Haidt, que vai falar sobre a geração ansiosa, né? Tem várias coisas interessantes ali, né? Algumas com alguns pontos de crítica também para a gente olhar. Mas o Haidt, ele fala uma coisa que é muito interessante no contexto da escola, do papel da escola para esse processo, que ele é categórico. Proibição do celular, olha só, né? Já estamos aí na primeira recomendação do Haidt. Ele fala proibição do celular. E a segunda é brincar livre. E eu adoro essa fala do Haidt. Então, quando ele fala do brincar livre, ele não se refere somente às crianças, ele se refere a todos nós, aos estudantes, aos jovens, aos adolescentes na escola, mas eu chamo isso pra gente também. Então, um ponto que é muito importante da gente pensar tirou o celular da escola, tirou o celular do estudante, e esse estudante agora, ele não fica mais com o celular na aula e no intervalo. E eu já vou me fazer clara, assim, do porquê que se eu dar uma opinião, sua opinião, Adriessa, eu acho que não ter no intervalo tem uma vantagem nesse sentido. E por quê? Porque o momento do intervalo, ele é recheado de boas oportunidades de desenvolvimento. Na hora do intervalo, gente, tem um barulho, pra quem aí nunca foi à escola, né? Vai na escola, aquele barulho da escola, aquilo ali é uma loucura, né? Aquela vida da escola, aquele barulho acontece na interação. Então, assim, se você hoje, né, passear aí pelas escolas, principalmente do ensino médio, das séries finais do fundamental, ela é mais silenciosa. Por quê? Porque tá todo mundo aqui. Então, eu sou muito a favor, né, já que a gente está falando aí, não pode usar o celular, de que isso não aconteça no intervalo, porque o espaço do intervalo ele é muito rico em interação e desenvolvimento de habilidades. Só que aí vira um outro problema danado, igual esse negócio da casa que a gente falou. Proibir o celular em casa e aí, proibir o celular na escola e chega em casa e ele quer usar. A mesma coisa vai acontecer na escola, gente. Proíbe durante a aula que o menino estava ali dando uma olhadinha toda hora. Agora, na hora do intervalo, ele quer ver. Então, quando a gente não tem isso durante o intervalo, a gente também força, né, um pouquinho dessa interação. Só que eles também não sabem interagir, mas não, viu? A gente tem que convidar eles a pensar sobre isso. Então, quando a gente fala no brincar, e aí eu já tive a experiência de estar em escolas que antes da lei chegar já pensaram sobre isso. Que é perguntar para os próprios estudantes, sabe? O negócio é o seguinte, a gente não vai poder mais usar o celular na sala de aula e nem no intervalo. Eles nem no intervalo. O que a gente vai fazer no intervalo? E aí, a sugestão vem deles, sabe? E eles montaram gincana, montou isso. E dá problema também, porque daí quem fica com a quadra hoje é um problemão danado. Mas é um problema bom, sabe? Porque a gente tem o problema da interação. Porque esse processo de desenvolvimento desse cérebro social, ele se dá na interação com o outro. Então, assim, respondendo aí a tua pergunta, eu sou muito a favor, já que a gente não tá falando em celular, não usar na hora do intervalo, pra gente aproveitar esse espaço e a gente utilizar isso como perguntar para esse próprio adolescente, para esse jovem aí, principalmente para eles, né, porque a criança tem uma outra relação também, o que a gente vai fazer no intervalo agora, sabe? E aí, só pegando o meu gancho aqui, já que eu tô falando, claro, que foi uma coisa que você comentou que eu achei muito importante, que a gente precisa olhar para o nosso papel enquanto adulto. Enquanto professor, enquanto família, porque a gente está proibindo aí, não é legal, tem impacto no desenvolvimento, mas isso também me impacta, né? E aí, assim, exemplo da avó da gente, né? O exemplo arrasta. Então, como que a gente pode ser exemplo desse processo? E exemplo até mesmo na vulnerabilidade e na dificuldade, sabe? Deixa eu te falar, é muito difícil realmente ficar sem o celular.
eu vou usar até isso, tô meio viciada nele, toda hora eu quero ficar olhando. É difícil pra mim, eu também quero fazer isso, então eu sei que é difícil pra você. Então, o que a gente pode fazer, sabe? E aí entrar naquele espaço de diálogo. Então, a gente, enquanto adulto, a gente também precisa ter muita clareza que a forma na qual a gente lida com essa tela, com esse celular, por exemplo, que é o que a gente está conversando, também vai influenciar ele, né? Nesse processo de formação de novos hábitos, ou de como ele vai entender esse processo. Acho que não tenho nem o que falar, eu concordo muito com o que você está dizendo e reforço, né, aquela informação do... a questão é o porquê. Ou seja, auxiliar a fazer boas escolhas. E as boas escolhas nem sempre são fáceis. Perfeito. Né? Então é aquilo, é prazeroso ficar no celular. Ele traz aí vários... né? E a gente está falando aqui o celular apenas como entretenimento, tá? Então, ficar rodando TikTok, mas aquilo está me causando bem. Né? Qual é o benefício que isso está me causando? E o que eu posso fazer? Existe outra coisa que pode me beneficiar mais? E qual vai ser o meu poder de escolha? Sabe? Para que a gente saiba quem está no controle. Não é mais o celular, sou eu que estou no controle do celular e eu uso, inclusive para entretenimento, não há nenhum problema, inclusive em usar o Instagram, o TikTok, enfim, mas com moderação, para que isso não me prejudique. Então, eu acho que isso está na base de como a gente vai ensinando, olha que oportunidade, ensinar os nossos jovens a fazer boas escolhas, escolhas que me favoreçam e não que me prejudiquem. Infelizmente, acho que a gente vai ter que caminhar aí para o final. Eu já faço aqui, né, e se vocês quiserem, vocês vão me falando se vocês querem que a Adriessa volte aqui, a gente vai ter outras oportunidades, mas eu queria... assim, Dri, uma última, um último conselho, uma última, como é que eu poderia dizer, uma mensagem, acho que mais do que um conselho, que mensagem você deixaria ou que você tiraria dessa nossa conversa, para quem, assim, só acordou agora, só chegou na lanterna pra gente agora, e aí? Ótimo, Clau. Eu acho que a mensagem ela é um pouco, quase uma consideração final aqui dessa nossa conversa, que é a pauta da tela, ela é real, mas eu acho que entre o real e o ideal há o possível. Então, é muito complexo a gente pensar em respostas muito simplistas para algo tão desafiador como a gente vive. E na comparação, porque isso também traz uma comparação, nós vivemos numa sociedade extremamente desigual, e quando eu falo nisso, eu vou para diversos cenários, então é muito difícil a gente falar em práticas ou sugestões para um contexto, e assim, a gente tem contextos familiares, contextos escolares extremamente diversos e desafiadores, então acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, uma consideração aqui é cuidado com simplificar muito questões tão complexas como essa. A tecnologia, ela tem sim um papel de muita importância. Eu não consigo me imaginar sem ela, mas a gente precisa entender esses impactos e como que a gente pode aí pensar junto. E talvez a grande mensagem final é de como que a gente olha para esse processo todo como uma oportunidade para fortalecer algo que desde que, da minha experiência, que escola é escola, é onde eu vejo que um negócio vai ali, é quando a gente tá parceiro, sabe? Parceiro todo mundo. Parceiro escola, parceiro família e parceiro estudante. Porque se a gente deixa esse pessoal de fora, a gente tá deixando as pessoas mais interessadas, né? Então, como que a gente aproveita? Então, não olhar para isso com simplicidade, porque ele é complexo. Então, há muitas camadas nessa história toda. E chamar tudo isso como uma possibilidade da gente agora pensar junto. Bom, queria agradecer aqui, né, a presença e a generosidade da Adriessa em contribuir com a gente, com esses conhecimentos, enfim, com essa trocar a experiência e trazer aqui, principalmente para quem está nos ouvindo, para as famílias,
pensarem, refletirem e olharem aí o lado da escola, e para os educadores também pensarem aí quais são as estratégias que podem ser utilizadas nesse nosso novo desafio, que é aí a proibição do uso de celulares nas escolas. Lembrando que o nosso propósito aqui é sempre ajudar pais e educadores para criar crianças e adolescentes saudáveis, fortes e que possam contribuir positivamente para a sociedade. Então, se você gostou deste conteúdo, não esquece aí de compartilhar e de dar, enfim, a sua opinião aqui para a gente. Estamos super à disposição e também contribuir aí com sugestões de novos temas, coisas que vocês tenham interesse, que a gente vai atrás de convidados tão competentes, com certeza, como a Adriessa o é. Muito obrigada e até o próximo Papo de Consultório.